Bem-vindos a mais um Fala Pedro. E antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conhece a jornada do herói. Porém, e a jornada do psicólogo com TDAH? E hoje temos essa função aqui. Estou com um convidado super especial e vamos tratar sobre isso, como ter TDAH e conseguir se desenvolver. Eu sou Pedro Feitosa, sou psicólogo clínico e terapeuta cognitivo comportamental e apertem os cintos e vem comigo. Pessoal, hoje recebemos também mais um convidado super especial. Ele, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e, como eu mencionei, TDAH. Senhoras e senhores, recebam Pedro Bage. Fala, Pedro, beleza? Beleza, meu amigo. E Pedro, aqui no Fala Pedro, a gente tem o costume de deixar que o convidado se apresente e também que ele possa explicar pra gente o porquê ele trabalha com isso e porquê aquela área. Sim. E hoje eu te faço a mesma pergunta. Quem é Pedro e por que psicologia? Show. Bom, vamos lá. Para começar me apresentando, como você falou, meu nome é Pedro Bage, sou psicólogo clínico e atuo na área da TCC. O porquê que eu escolhi a psicologia, basicamente vai ter muito a ver também com o meu TDAH. Porque a psicologia foi a única área que, embora tenha entrado no hiperfoco, nunca saiu. Ao longo da vida do TDAH, eu também tive vários hiperfocos diferentes. A gente dá uma passeada aí em vários assuntos. Então, tem a fase que você está estudando mais história, tem a fase que você está estudando mais religião, tem a fase que você está estudando mais astronomia. Vai por tudo. Mas psicologia sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Também, como todo bom TDAH, não foi minha primeira formação. Eu fui passeando aí em várias faculdades. Você já chegou a fazer quantos cursos, perdão? Eu fiz Direito, TI, Técnico em Transações Imobiliárias e Psicologia. Dentre esses cursos, qual foi o que você chegou, fora a psicologia, que você desenvolveu um pouquinho mais? TI. Você fez quantos semestres? Não, TI eu cheguei a terminar e trabalhar alguns anos. E Pedro, quando a gente tá falando sobre TDAH, sobre essas dificuldades, né? A gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tem que necessariamente aparecer entre os 8 aos 12 anos. E como é que foi sua infância? Essas dificuldades do TDAH, com certeza, elas já existiam. Como é que foi essa questão de escola? Em algum momento você duvidou da sua capacidade? Como é que foi isso? Duvidar da capacidade é uma coisa que o TDAH ele vai enfrentar quase a vida inteira. A gente sofre com uma síndrome do impostor muito grande. E isso já vem desde a época da escola. Porque desde pequeno, boa parte do que eu acabo escutando muito, eu vivi que era... Eu não conseguia sentar e estudar o tanto que as outras pessoas ficavam. Normalmente, a minha rotina ela era muito mais do... não, vai ter a prova ali no final do mês. Eu passava um mês pensando em sentar para estudar, não conseguia, sentava e fazia qualquer outra coisa, ia brincar, ia jogar, e aí na véspera da prova, que aí já batendo desespero, eu sentava e estudava e conseguia estudar numa velocidade muito grande todo o conteúdo. Também acaba acontecendo muito com o TDAH, a gente chega na hora da prova e muita coisa a gente não tem certeza da forma como está escrito. Só que a gente é muito bom em identificar padrão. Então a gente vai lá, consegue identificar padrão na prova e consegue tirar uma nota boa. Pelo menos a nota boa o suficiente para passar. E muitas vezes essa nota ela acaba até sendo muito boa. E aí começa aquele sentimento da síndrome do impostor. Que é, poxa, eu tô vendo todos os meus amigos estudando o mês inteiro para tirar a mesma nota que eu tirei estudando em um dia. Foi sorte. E aí entra numa questão que eu já trouxe, né, no episódio passado, que às vezes é muito comum escutar, inclusive eu escutei isso numa live essa semana de uma editora bem conhecida daqui da cidade. O profissional estava falando que o TDAH necessariamente ele é criativo.
e jogou só essa informação, sem explicar o contexto. E vendo a sua fala, casa com certeza com o que a gente veio discutindo no episódio passado, de que o TDAH ele tem a necessidade de ser criativo. A criatividade é algo que ele é criado porque ele precisa compensar de alguma forma aquilo que está em déficit em relação às outras pessoas. Então, gente, o TDAH, por essência, ele precisa ser criativo. Ele não é. Ele precisa. E acaba que você também precisou se conhecer para entender qual foi a sua melhor metodologia, qual foi a melhor forma de estudar. Sim. E, Pedro, dentre toda essa sua bagagem, naquela época, hoje em dia, como é que você conseguiu contornar todas as adversidades impostas pelo transtorno? Vamos lá. Vou começar dando uma pincelada aí nessa parte da criatividade. O que acontece muito com o TDAH é porque, como a gente tem muitas áreas de hiperfoco ao longo da vida, a gente acaba aprendendo muitas coisas de áreas diferentes. Hoje, para o desenvolvimento neurológico, principalmente da criança, a gente sabe que tudo aquilo que ela vai aprendendo faz caminho neuronal, os neurônios criam conexão e aquele pensamento ele passa mais rápido por determinados caminhos. Quando você tem TDAH e tem vontade de estudar coisas completamente distintas, você cria muitos caminhos diferentes. Então, o cérebro do TDAH não só ele funciona, a hiperatividade do TDAH, que muita gente confunde com motora, é mental, nem todo TDAH vai ter hiperatividade motora. Então você vai juntar uma hiperatividade mental com vários caminhos que foram formados diferentes, porque a pessoa resolveu aprender um monte de coisa diferente. Nisso a gente acaba ficando muito criativo, realmente. E tem sim uma necessidade da gente desenvolver essa criatividade, porque é cobrado que a gente seja funcional. Então você vai pegar um jovem que precisa sentar e fazer um trabalho, ou escrever um TCC para a faculdade, só que ele não vai conseguir dedicar o mesmo tempo que um neurotípico vai conseguir dedicar para aquilo. E é importante a gente frisar que aqui a gente está falando com o público a partir dos 17 anos. Exato. Então, outra coisa, Pedro, a gente dentro desse caminho, a gente consegue, né, se conhecendo e vendo. E as ferramentas que você utilizou para... Como é que foi isso? Bom, o TDAH tem muito caso, hoje está diminuindo, graças a Deus, mas na nossa época, a gente tinha muito pouco diagnóstico. Tanto que hoje o pessoal vive falando na internet que tá virando moda, que todo mundo tá tendo. Não, é porque ninguém ia atrás para fechar o diagnóstico. Então, o TDAH foi uma coisa que eu realmente só descobri depois que eu já estava formado. Mais ou menos com quantos anos? O TDAH eu descobri, eu acho que eu tinha 30. Então, gente, de novo, o TDAH ele vai sim se manifestar, como o Pedro bem trouxe, na infância. E é muito comum isso, a gente vê isso, esses altos índices de diagnóstico realmente casam com histórias como essa. E, gente, quando a gente fala sobre TDAH, a gente tá falando sobre 3 tipos de TDAH. TDAH não é uma receita de bolo. Exato. A gente tem um predominantemente hiperativo, tem um desatento tem misto. E tem um misto. E aí, entra aquela questão do autoconhecimento, da autoeficácia que Geraldo trouxe aqui, que quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a olhar pra gente e começa a perceber o que tá dando certo, a gente consegue ir administrando. E vai meio que não é deixando de lado aquela deficiência, mas a gente vai meio que botando debaixo do tapete. E uma coisa que acaba acontecendo muito é, o nosso cérebro ele tem um mecanismo que ele atrapalha a gente inúmeras vezes ao longo da vida. Que a gente sempre pensa que a forma que o nosso cérebro funciona, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de racionalizar as coisas é igual para todo mundo. Então tem muita coisa que você sente de dificuldade que a gente entende desde pequeno que todo mundo tem a mesma dificuldade. Então eu não tô conseguindo sentar para estudar porque eu sou preguiçoso. Eu não consegui fazer a tarefa no tempo porque eu procrastinei. Porque todo mundo funciona igual. Então aquele amigo ali da minha sala que passou o mês inteiro estudando, ele tava com a mesma dificuldade que eu, mas ele conseguiu sentar e estudar. A gente sempre acha que todo mundo vai funcionar igual. É automático, a gente não consegue pensar que a forma de pensar de uma pessoa vai passar por um caminho completamente diferente. E a gente não é estimulado a pensar dessa forma. Exato.
Por isso que eu só fui descobrir depois dos 30 anos de idade. Foi exatamente numa aula já de pós, que a aula era sobre TDAH. Eu tava com um amigo meu que é psiquiatra na aula. E aí tudo que começavam a falar sobre as características de como o cérebro do TDAH funcionava, eu olhava pra ele e falava, mas não é todo mundo assim? Aí ele ria e falava, não. Quando eu perguntei, sem exagero, eu acho que foi a 8ª vez que eu perguntei isso, seguida. Ele riu e falou, Pedro, você não tem o diagnóstico? Eu falei, como assim? Ele? Eu achei que você sabia que você era TDAH e se tratava. Você não tem diagnóstico? Eu falei, não. Ele, marca o exame. Aí eu fui fazer o exame neurológico, fui no psiquiatra pra poder fechar o diagnóstico e realmente tinha. Mas até eu entender que a forma como eu pensava não era a mesma das outras pessoas, demorou muito. E tá tudo bem a gente pensar diferente. A gente tem que começar a exercitar isso, né? Desde as escolas, desde em casa, a gente trocar aquela sensação de não fez mais do que sua obrigação por parabéns por ter tentado. Sim. Validar o esforço, entender, não usar essa ideia de que tudo é receita de bolo e caramba, tá funcionando com fulaninho, então tem que funcionar com você. Exato. Se você não tá fazendo, está vagabundando, você não vai ter sucesso. E acaba que isso é um mito que o TDAH sofre, assim como as pesquisas também, quando você é TDAH e não é tratado, são muito alarmantes. Exato. E não só. Tem muito isso do TDAH ele se sentir pra baixo, ele se sentir pior do que os outros, como se você parar pra pensar na raiz da coisa, na verdade você tem o oposto, né? Porque você tá falando de uma pessoa que precisou de muito menos esforço e de muito menos tempo pra conseguir um resultado tão bom quanto. Então você não tá falando de uma pessoa pior. Só que pra gente sempre vai ser cobrado aquele modelo que a sociedade se estruturou hoje. Que é um dia com menos de 24 horas, né? Que é tudo pra ontem. Exato. E aí é onde o TDAH sofre. O TDAH ele vai sofrer muito. Ele sofre em várias coisas por ambiguidade. Você vai ter várias coisas que o TDAH ele gosta de um jeito e faz do jeito oposto. Uma delas vai ser exatamente isso. Você vai ter outras, por exemplo, o TDAH normalmente é uma pessoa extremamente prolixa. Ele vai te contar uma história, ele vai dar 1 milhão de voltas, ele vai ter que contextualizar tudo, ele vai se perder no meio. Mas na hora que ele tá escutando... Esqueça tudo. Ele quer que você meu termine. amigo, é objetividade. Ele fica irritado. A gente não consegue ficar muito tempo prestando atenção se a gente acha que já entendeu a coisa. Exato. E principalmente quando a gente já conhece. Gente, por que tá trazendo tanto essa realidade do TDAH? Porque, como o Bruno trouxe, eu tenho TDAH. Meu diagnóstico também foi um pouco tardio. Eu tenho 23 anos, meu diagnóstico foi fechado aos 18. Justamente depois de N dificuldades acadêmicas. E no meu caso, sempre essas habilidades sociais apareciam e as acadêmicas eram meio que deixadas de lado. E então, quando eu comecei e acordei pro real sentido da coisa, eu lembro até hoje disso, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, realmente agora tô disposto, eu quero entender porque eu cansei de estar vendo a senhora sofrer. E, bicho, a primeira vez que eu tomei o remédio, eu me arrepio com essa história até hoje. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não sou burro. Porque o remédio, ele me ajudou a fazer com que eu criasse a melhor conexão com o ambiente. E isso a gente vai estar falando mais pra frente. E outra coisa, realmente o TDAH, ele tem isso, ele começa a falar, ele vai pro meio, ele vai pro final e depois volta pro início. Né? Tem o meu guru do TDAH, que eu chamo, que é Simon. Ele é a representação mais fidedigna do que a gente vê um TDAH realmente, da forma como ele acontece. E, gente, tá aqui. Esse daqui é meu roteiro. Já grifei de 40 formas diferentes e já estou fazendo de outra forma. Por quê? Porque eu não... Se eu me organizei aqui, depois eu li e falei, bicho, não faz mais sentido. Pois é. E aí, Pedro, como é? Acredito que hoje em dia você atende essa demanda. Bastante. E como é que essa demanda chega no seu consultório? Olha, as duas formas mais comuns que ela vai ter de chegar é... A primeira é aquela pessoa que tá desconfiando que tem. Ela começou a ver na internet alguma coisa sobre TDAH, viu um vídeo mostrando como é que o TDAH age, e aí ela chega
procurando o diagnóstico de TDAH. Essa demanda, ela normalmente não fecha diagnóstico para TDAH. Que é aquela pessoa que vai no TikTok ou então no YouTube e vê aquele vídeo do motoqueiro que ele subiu para pegar a chave e aí quando chegou na moto lembrou que esqueceu a carteira dentro de casa, aí é nessa pegada mais ou menos, né? Exato. Normalmente a galera que chega com essa demanda, você consegue fechar diagnóstico por ansiedade. Porque a ansiedade também traz características parecidas com o TDAH. E a outra parte da demanda que chega é exatamente a pessoa que ela tem uma desregulação emocional. Ela sente que ela procrastina muito, ela sente que ela tem dificuldade para realizar o trabalho. É uma pessoa que começa tudo e não termina nada. Exato. Aí essa demanda é a demanda que normalmente a gente liga ali a luzinha de alerta, que a gente começa a ir buscando sinal para poder ir fazendo teste, para poder ver se realmente tá falando de TDAH. E Pedro, aqui a gente tá rodando, falando sobre TDAH, mas na sua opinião, dentro da psicologia, existe alguma abordagem que melhor vai casar com essa demanda? Olha, vamos lá. Pra gente falar dentro da psicologia, hoje você tem sim uma vertente da psicologia que ela tem uma capacidade melhor de lidar com essas coisas. Tanto com TDAH, quanto com ansiedade, quanto com toque, que é a TCC. E, gente, uma observação importante. Aqui a gente não tá falando que é a única abordagem. Não tá falando que vai resolver todos os seus problemas, não. A gente tá só explicando que, por evidências, que é até uma das propostas do Fala Pedro, né? Que a gente traz sobre a importância desse embasamento científico, Sim. desse critério baseado em evidências, que a gente fala da TCC. Então, até assim, para não ter nenhum risco de alguém estar assistindo e de repente ser de outra abordagem e acabar não gostando do que a gente está falando. Para demanda, por exemplo, de autoconhecimento, eu indico 1000 vezes mais a psicanálise. Para autoconhecimento, eu acho a psicanálise muito massa. Mas, também diferente do que a maior parte da galera da psicanálise acredita até hoje, a TCC, ela não veio do behaviorismo. Ela veio de Aaron Beck, que era psicanalista. A TCC, ela surgiu basicamente com um psicanalista tentando provar cientificamente que os métodos da psicanálise eram eficazes. E assim, TCC fala de inconsciente. Né? Deixa eu fazer aqui um merchan, quer dizer, deixa eu dar aqui uma indicação de livro, não estou recebendo por isso, vale salientar. No livro Poder Integrador da Terapia Cognitiva, sim, a gente tem toda essa parte filosófica da TCC. Então, a gente também escuta bastante, né? Porque eu também trabalho com TCC, sobre justamente essa herança do behaviorismo, de que a TCC, ela tem essa parte muito científica, que ela é muito enraizada, que é técnica atrás de técnica. Meu amigo, a TCC hoje, ela é... As pessoas que escreveram tudo que a gente tem hoje, que a gente trabalha, elas passaram por todas as áreas da psicologia. Eles foram pegando tudo que todas as áreas faziam para fazer validação científica. O que eles conseguiam validar, entrava para TCC. O que não conseguia, não entrava. Era só isso. Mas você hoje não tem aquela coisa do, o TCC, ele é o psicólogo que ele é sério, ele passa dever de casa toda vez, toda sessão tem que ter uma tarefa de casa, ele não quer saber dos problemas da sua infância. Se você começar a desabafar sobre o seu dia, ele vai te cortar e vai puxar para o problema original. Hoje a gente não tem isso. Pedro, é até interessante você falar sobre isso, mas e como é que é a sessão com Pedro Bage? Se a gente pudesse dar só esse spoiler. Olha, depende muito para cada paciente que eu tô atendendo. Uma sessão com muitas voadoras? Normalmente, sim. Eu normalmente sou... Óbvio que não na fase inicial, né? Eu vou sempre primeiro estabelecer um bom vínculo para que aquela pessoa consiga entender melhor a dinâmica, mas da metade para frente do processo terapêutico, eu gosto de trazer o questionamento de uma forma realmente que faça a pessoa ter que parar para refletir aquilo. Eu não vou ficar nunca passando a mão na sua cabeça se você tá fazendo uma coisa absurda,
com a sua esposa e reclamando dela pela forma como ela tá respondendo ao que você tá fazendo. E Pedro, a gente tá falando aqui muito, a gente explicou a importância da TCC, né? A gente trouxe esse critério científico, mas se a gente fosse resumir, como é que ela realmente ajuda a pessoa com TDAH? Qual é aquela cereja do bolo que é muito importante quando a gente fala sobre TCC e como isso casa com TDAH? Olha, eu acho que a cereja do bolo que a TCC pode trazer para o TDAH tá no mais básico que eu acredito que Geraldo até já trouxe. Reestruturação cognitiva. Tem muita coisa que a gente tem que entender que a gente tem dificuldade para poder identificar qual é a melhor forma de contornar aquela dificuldade e aprender a fazer daquele jeito. Quando você for procurar um psicólogo de TCC, vai chegar lá, ah não, eu tenho TDAH. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tentar estruturar melhor a rotina. Porque o TDAH ele tem uma dificuldade enorme em criar uma rotina. Mas ele tem uma adaptação muito boa a quando ele conseguiu estabelecer essa rotina. Ele é a pessoa que vai seguir a rotina certinha todo dia. E entra muito naquilo de autoeficácia. Ele vai se sentindo mais validado, ele vai se sentindo mais capaz. E toda aquela crença que a gente sabe que existe, de tipo, eu sou um fracassado, toda essa baixa autoestima, ela acaba deixando de lado. E também quando a gente tá falando sobre não só TDAH, mas como qualquer paciente que a gente receba, é importante sim a gente tá falando sobre relação terapêutica. Uhum. Porque sem ela, a terapia não anda. Imaginem só, gente. Você pega a pessoa que você menos tem vínculo na sua vida e ela chega e pede pra você fazer algo. Honestamente, levante a sua mãozinha em casa. Você seguiria? Arrisca? Esqueça qualquer critério hierárquico. Você seguiria? Normalmente a gente faz o oposto, né? Exato. Então, eu tô levantando a mãozinha. Eu não seguiria. Justamente porque eu entendo que, mais do que nunca, o TDAH ele também precisa se sentir validado. Ele precisa entender que aquele ambiente estruturado e terapêutico é dele. Sim. E eu costumo falar isso dentro das minhas sessões, que aquele momento ali, aquela sala, é extremamente sigilosa. Nem se o Papa bater na minha porta, eu abro para falar. Eu uso também a metáfora dentro da linguagem do meu paciente. Nem passar um trem na minha frente, eu abro. Porque eu tô fechado com ele. Eu tô compromissado com ele. Eu quero que ele tenha a melhor vida que possa ser possível. E aí, dentro de tudo isso, a gente vai puxando essas adaptações. E também, você trouxe uma questão muito importante, que eu acho que vale sim o questionamento. Pedro, necessariamente, toda sessão de TCC, ela precisa ter tarefa de casa? E segundo, para o paciente com TDAH, talvez isso não seja mais um motivo de afastamento? Sim, vamos lá. A tarefa de casa, ela é importante sim para o processo de terapia. Entendo que para outras abordagens julguem ser um pouco absurdas, mas o comparativo que eu posso fazer é com a academia. Você tem 1 hora por semana ali fazendo a sua terapia. Se eu passo uma coisa para você ir fazendo todos os dias em casa, você tá trabalhando aquilo ali dentro da sua rotina. Se você só vai voltar na semana que vem e não vai ter feito absolutamente nada em casa, você vai andar só um passinho. Você podia ter andado 7. A diferença do tempo que a gente vai chegar no destino tá exatamente na quantidade de passos que a gente vai dar ao longo da semana. É importante em toda sessão ter dever de casa? Não. Não vai ser toda demanda que a gente vai precisar ficar botando um dever de casa. Não vai ser toda sessão que o paciente vai estar te trazendo alguma coisa que a gente tenha um dever de casa para passar. Às vezes a gente só vai acolher aquilo ali que ele está sentindo, ajudar ele a refletir e pensar aquilo ali de uma forma diferente para poder se sentir melhor com aquela demanda. Então, nessas situações, a gente não vai ter um dever de casa. Agora, se você vira para mim e fala... Vou botar um exemplo típico do TDAH. Tô tendo muito problema para conseguir manter a dieta. Tô tendo compulsão alimentar e tô comendo doce igual um doido todo dia à noite. Deixa eu fazer um parêntese. Aqui no Fala Pedro, teremos sim
um episódio para falar sobre isso, sobre compulsão alimentar, sobre o porquê o TDAH, as pesquisas também mostram que na fase adulta é a maior prevalência de obesidade. Sim. Estaremos falando sobre isso. Então, meu amigo... Posso dar um spoiler? Arrocha. Busca por dopamina. Então, quer explicar, existe um negócio chamado dieta da dopamina que alguns nutris têm falado. Sim. Então, se despertou a sua curiosidade, amigão, você está no canto certo. E agora voltando. Pedro, mas é massa isso e, gente, eu quero validar ele aqui porque ele tá bem comportadinho hoje. Até agora não teve nenhuma polêmica. Tô sentindo falta disso. Eu Conta falei aí. até bem da psicanálise, né? Pois é, conta aí uma história sua enquanto dentro de sessão. Como é que... Um exemplo, óbvio que com todas as ressalvas necessárias. Vamos pensar. Bom, tem um... Não sei se pode dar algum problema falar isso. Mas qualquer coisa, se eu pesquisar e tiver algum problema, eu aviso, a gente tira essa parte na edição. Alô, Matheus, tamo junto, viu? Forte abraço, amigo. Tem alguns pacientes... Vou usar um específico. Ele fala muito. TDAH tem tem muita coisa pra trazer e vai falando uma coisa em cima da outra, muda o assunto. E aí, depois que a gente já tava com um vínculo bom, que a gente já tava conseguindo trabalhar algumas coisas, eu chamei a atenção dele, eu falei, olha, em alguns momentos você tá mudando o assunto, que você me trouxe uma coisa que eu tinha algo pra pontuar com 10 minutos, e você falou outros 10 assuntos, a gente chegou aqui nos 50 minutos, eu não tenho nem como voltar mais pra ir falando tudo. A gente precisa achar uma forma de eu conseguir intervir, de eu conseguir fazer você parar de falar pra poder perguntar pra você sobre alguma coisa que você tá trazendo. Aí ele, bem delicado também, normalmente o perfil dos meus pacientes é bem, assim, frágil, né? Aí ele pega a almofada que fica no sofá, entrega na minha mão e fala, quando você precisar falar, taca na minha cara. Tamo aí nessa dinâmica tem 6 meses. Pessoal, isso para Pedro Bage é um prato cheio. Com certeza você se sentiu entusiasmadíssimo. Não, eu fiquei muito feliz, pô. E deu certo. Desse dia em diante, toda vez que eu preciso falar, eu taco a almofada, dá certo. Agora, você chamou a atenção dos ouvintes. Você tá batendo com força, meu amigo? Não, eu só jogo a almofada do outro lado. Ah, tá. Bicho, e aí a gente entra, né? A gente tá falando sobre tudo isso, né? A gente trouxe todas essas dinâmicas. A gente falou sobre que realmente não é toda sessão que precisa, né? Do dever de casa. A gente começar... Eu acho que posso até estar equivocado, mas o que eu tenho feito com os meus pacientes que tem dado certo, e de novo, não é receita de bolo, quando eu puxo meus pacientes pro presente na intenção de tipo, não adianta a gente querer dar um pulo do 8 pro 80. Sim. E com o TDAH, mais do que nunca, a gente tem que, talvez não, a gente precisa estar puxando ele para esse caminho do meio. Gente, o que é o caminho do meio? O caminho do meio é aquela velha história. É o que a gente pode fazer para melhorar o hoje. Sim. E aí, de novo, não é pegar uma agenda e encher com 40 itens se você só vai fazer um. É uma ação que você realmente consiga se comprometer e que você faça. E que o feito é bem melhor do que o não feito. Exato. Uma coisa muito massa que costuma dar certo com o TDAH é a gente tentar aproveitar essa ideia da agenda e gamificar. A gente realmente ir colocando pontos para as coisas que a gente tem que realizar ali da nossa rotina, da nossa semana. Tirar o lixo, 10 pontos. Você vai botando ponto em tudo. Para quê? No final da semana, tantos pontos eu tenho direito a pedir um sushi. Parabéns, economia de ficha aí, com medo no centro. Massa. E, Pedro, a gente sabe que o TDAH ele não se resume só ao psicólogo como ajudante para chegar nesse objetivo, né? A gente também é muito... A gente é bombardeado pelas redes sociais, né? Falando mal da medicação. Falando mal da medicação. E qual é a sua opinião sobre? Vamos lá. Tem
um ponto que ele precisa ser levado em conta quando a gente está falando da medicação. Você vai ter muito médico falando em rede social que... Eu vou usar o exemplo que mais está em alta hoje, que é o Venvance. E agora com a Atenta, né? Chegando, que Não, promete mas ser o Atenta- milagroso. Mas o Atenta é como antidepressivo e eu até experimentei ele e não gostei, não. O Venvance, qual é o problema que alguns médicos têm com ele? Eles falam que o Venvance é uma cocaína para rico. Porque causa euforia, causa agitação, a pessoa fica ligada, a pessoa fica atenta, a pessoa quer fazer tudo. Esse efeito parecido com a cocaína, ele realmente acontece. Em quem não tem TDAH. Em quem tem TDAH, o efeito da medicação psicoestimulante não é de estimular. Irregular. Ele é exatamente de acalmar o pensamento. Ah, o que é isso? Por segundo, eu tô pensando aqui em 10 coisas diferentes aleatórias. Quando eu tô tomando a medicação, eu tô pensando em uma, 2. Fica muito mais fácil de eu conseguir focar naquilo que você tá falando. E é aquele exemplo do que eu trouxe, gente, é real. É a primeira vez que eu tomei remédio, eu comecei pelo Concerta, eu virei pra minha mãe aos 18 anos e falei, mãe, realmente eu não sou burro. É. E o que, traduzindo isso? Ele abaixa o volume dos pensamentos. Exato. Vamos pensar o Eu seguinte. consegui fazer com que, pela primeira vez, eu tinha entendido o que é realmente estudado e não pegar um marca-texto e sair pintando o livro no lugar de grifar. Ó, Minha cabeça... Gente, a sensação de calmaria que eu senti na minha cabeça, eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. ó, tem um exercício que dá pra qualquer pessoa fazer agora em casa e entender como é mais ou menos dentro da cabeça de um TDAH. O que você faz? Abre 10 abas diferentes do YouTube. Coloca todas na velocidade 1.75. Abaixa o volume para 75%. Dá play em todas. Aí bota um vídeo com volume no 100% e assiste. É assim que a gente fica tentando prestar atenção. Só que a diferença é que no cérebro do TDAH, essas abas muitas vezes ficam mudando o volume. Então ela não fica nem só no 75%. Às vezes ela chega a 100 igual. E aí entra também aquela questão da autoestima, né? Porque com o pensamento... Gente, o pensamento não vem aquele negócio organizadinho de tipo, caramba, eu tenho que botar o lixo pra fora, eu tenho que pagar aquela conta. Não, às vezes pode vir algo que a pessoa acha que é aleatório. Uhum. E aí entra naquilo, caramba, realmente eu acho que eu sou abestalhado. E muitas vezes essa parte do aleatório, ela tem uma forma da gente conseguir encontrar qual foi o raciocínio. Às vezes a gente tá falando sobre uma coisa super séria e você tá falando aqui do estúdio de gravação de alguma coisa do podcast. Sendo que eu reparo na luz azul. Luz azul pra mim remete céu. Céu pra mim é picolé de pedacinho do céu. E aí? Pronto. Esse é o tipo de associação. A gente tá falando aqui do estúdio, você me responder com o picolé que você gosta e a pessoa fica, ué, como assim? Do que você tá falando? Teve uma associação. Eu tive o que buscar para poder chegar naquele raciocínio. E às vezes essa aceleração, ela também compromete algumas não, ela compromete várias áreas da vida e principalmente o sono, que é um grande vilão, principalmente para quem tem TDAH. Sim. Eu costumo Tanto passar... o sono quanto a impulsividade. Com certeza. E eu costumo passar, porque é uma bola de neve, né? Uma coisa vai estar puxando a outra. E aí eu costumo passar pros meus pacientes isso de, bicho, tá na hora de dormir, você tá sentindo que tua cabeça tá agitada? Amigão, existe uma coisa chamada papel e caneta. Escreve. Escreve e não julga o que você tá escrevendo. Porque aí você, primeiro, você vai estar dando aquela informação pro cérebro que você teve a última ação e que a partir de agora ele pode descansar. Sim. E você tá esvaziando sua cabeça. E também faço a psicoeducação, que eu também acho que é uma coisa que casa muito com o TDAH, não só com o TDAH, mas como qualquer... Acho que é uma das melhores técnicas que já se inventaram na psicologia. Uhum. Faço a psicoeducação sobre a higiene do sono, né? De que, tipo, hora de dormir não foi feito para pensar em problema. A gente precisa tá descansando. E aí, Pedro, a gente falou sobre isso, né? Mas, realmente, qual é a sua opinião? Tem o TDAH, preciso do medicamento ou só a terapia basta? Olha, como você falou, nada é receita de bolo. Então a gente vai ter muita gente que tem um grau de TDAH
que não afeta tanto no dia a dia. Essa pessoa, ela se daria bem tomando uma medicação leve e dá pra ela ficar sem medicação sem problema nenhum, só com a terapia. Quais foram os que você já tomou? Eu passei pela Ritalina, pelo Concerta, Venvance e testei o Atenta assim que ele foi liberado no Brasil. Eu tomei ele durante 1 mês e pouquinho. Pra mim, realmente precisa ser o psicoestimulante. Porque os outros, eles não têm absolutamente nenhum efeito na... Aí vamos lá, tem uma fala que normalmente a galera usa muito em relação à medicação, que é de, não, tá tentando fazer do jeito fácil. A medicação para TDAH, ela não deixa fácil eu sentar e estudar. Não, ela não deixa fácil. Ela torna a dificuldade um pouco menor. Ainda assim vai ser difícil, vai demandar esforço meu sentar e fazer. Principalmente se for algo que você não queira fazer. Exatamente. Só que o que acontece? Com o TDAH, devido à falta de dopamina, muitas vezes se aquilo ali não vai me gerar dopamina, eu não consigo sentar e fazer. Não importa o quanto eu me esforço para fazer. Com o remédio, ele consegue dar uma regulada na dopamina. Vai continuar sendo horrível, vai demandar um esforço absurdo fazer, mas vai ser possível. Aquela coisa, você tá possibilitando com que ele crie interações com o ambiente. Exato. Então é totalmente diferente você pegar uma pessoa que não tem TDAH, que consegue sentar e estudar por 4, 5, 6 horas, e aí esse cara resolver, não, eu quero tomar o Venvance porque eu quero estudar 12 horas para estudar para concurso. Aí, amigão. Aí ele tá usando como anfetamina. Ele tá usando realmente para se estimular. Ele tá usando na ideia da cocaína. Nem todo mundo vai precisar da medicação tendo TDAH. Nem todo mundo precisa, e leia-se, a maioria dos pacientes que eu atendo quer não tomar. Até porque a medicação para TDAH, não todas, mas o Venvance em específico, ele é caro. Verdade. Ele é caro pra cacete. Normalmente, quando o paciente pega ali a receita pela primeira vez que ele vai comprar, ele fala, pô, eu preciso mesmo tomar isso? Então a diferença é, normalmente quem é TDAH não tá querendo tomar medicação. Acaba continuando tomando porque tá percebendo que consegue fazer as coisas, consegue ficar funcional. E o que não tem TDAH é exatamente o que chega lá querendo o diagnóstico e querendo a medicação. E aí a gente entra num tópico importante, né? Você puxou até para nossa próxima pergunta, que seria justamente isso. Não tenho... Beleza, não quis tomar a medicação, achei realmente o valor foi muito caro no caso do Venvance. Não me dei com nenhum outro. Às vezes, a melhora na rotina, uma rotina mais objetiva, uma rotina que abre caixa alta em negrito, que seja focada em você, Sim. que tenha você como régua, Sim. pode ajudar a melhorar a sua vida. De novo, a gente tá vendo, né, principalmente para quem mora aqui em Natal, o boom daquela vida utópica, que é o quê? O cara que acorda de 4h30 da manhã, de 5 horas da manhã está correndo em Ponta Negra, e às vezes o TDAH, por gostar muito de estar na internet, né, a gente sabe que hoje em dia a internet ela é fundamental, né, você precisa dela, e às vezes acaba querendo copiar a rotina alheia, enquanto que, amigão, novamente, a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa voltar o olhar pra gente. A gente precisa ser cuidado. Isso é uma fala que eu trago desde o primeiro episódio. Você, sim, é digno de cuidado. Você, sim, é digno de amor. TDAH não é ter falha de caráter. Exatamente. E aí, como é que entra o papel de uma rotina pro TDAH? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que é uma rotina para Pedro Bage? E a terceira pergunta, o que você leva em conta para organizar a sua rotina? Bom, vamos lá. Eu repito, viu, se você quiser. Eu vou precisar com certeza, mas vamos lá. A rotina para um TDAH, ela precisa começar a fazer uma estruturação do quê? Os pontos que são mais importantes. O ser humano, ele vai precisar de atividade física, uma alimentação
balanceado, uma alimentação regulada e sono adequado. Tanto isso precisa estar em dia, como o sono não estando adequado interfere na medicação. Que aí é aquela hora, né? Vou puxar, não vou dizer quem fez isso hoje, mas que às 7 horas da manhã já abre uma latinha de Monster Não é não? e tá tomando junto com o Venvance. E depois tomando café aqui. E chega no estúdio e toma uma caneca de café. A única coisa que eu posso dizer é que não fui eu. Tamo junto, viu, Matheus? Mas aí vamos lá. Quando o sono do TDAH está desregulado, vai atrapalhar em todas as áreas que a gente já tem dificuldade. E a atividade física ajuda muito a gente a conseguir regular o sono. Com certeza, porque antes de qualquer coisa, ela vai tensionar para depois liberar a endorfina. Exato. E a alimentação, se a gente faz a alimentação baseada lá em dopamina, que normalmente o TDAH vai seguir, ele vai comer muito doce, muita massa, ele vai comer tudo e tomar a quantidade de café absurda, tudo que vai ser para acumular energia, gerar ansiedade e não conseguir ficar disposto para fazer uma atividade física no dia seguinte. Não, e o camarada vai buscar isso principalmente no momento de desregulação emocional. Exato. Eu costumo trazer esse exemplo que quando, independentemente se você tem TDAH ou não, essa reflexão para você que tá assistindo. Quando você tá estressado, você procura o quê? Você procura um prato de salada? Uma pizza. Ou uma pizza? Ou então... E aí, Pedro, quando tu tá estressado, tu vai procurar o quê? Um chocolate ou um tomate? Eu não preciso nem estar estressado. Normalmente a minha alimentação, ela necessita muito de intervenção externa. Eu sou uma pessoa que se deixar, realmente eu só vou comer besteira o dia inteiro. A questão da dopamina na comida pro TDAH, ela vai acontecer muito, porque normalmente o TDAH, ele sabe que a alimentação dele é ruim. Então ele vai tentar o dia inteiro manter uma dieta super restrita. Ele vai tentar comer frango com salada, arroz integral e tomate. E aí vai chegar de noite, ele vai estar desesperado por dopamina. E aí ele vai pensar, não, eu vou abrir uma barra de chocolate agora pra comer tá na hora uma do fileira. lixo. Ah, tá na hora do dia do lixo. E aí ele come essa primeira fileira de chocolate, ele fala, agora dane-se, já comi chocolate, estraguei a dieta do dia, amanhã eu começo. Exato, então eu abri e se fechar vai estragar. É. E aí entra Aí de vai e novo... come inteira. Entra de novo naquela questão de puxar pro agora. Uhum. Qual é a ação que você realmente está disposto a estar fazendo para estar melhorando seu dia? E vale salientar, o processo de mudança, ele tende a ser custoso. Sim, com certeza. Mudar causa desconforto. A gente está muito mais acostumado a querer permanecer no problema que a gente já conhece do que querer enfrentar uma mudança. Então, bicho, arrocha que dá certo. E aí, de novo, Pedro, a segunda pergunta que eu tinha feito, como é a rotina, o que é a rotina para Pedro Bage? Eu não lembrava nem que tinham 3 já. Bom, pra mim, a rotina que eu consigo pra ter uma funcionalidade, eu realmente preciso de atividade física, porque senão eu começo a ficar com um nível de ansiedade muito alto. Então, pra minha rotina conseguir funcionar, eu até entro na galera que você falou, não, tem que acordar de 4 horas da manhã. Eu preciso realmente acordar de 4 horas da manhã, mas por quê? Meus filhos acabam fazendo com que eu precise fazer a rotina toda muito cedo. Eu acordando às 4 horas da manhã, consigo tomar meu café com calma, estudar, praticar atividade física, chegar em casa, arrumar as coisas da minha filha, levar ela pra escola, ir trabalhar. Só que por que eu acordo às 4 horas da manhã? Eu durmo cedo por causa das crianças. Eu não sou aquela pessoa que vai dormir meia-noite pra acordar 4 horas da manhã. Não, 8h30, 9 horas eu já tô deitado pra dormir. Pra poder dar conta de continuar fazendo isso. Pra mim, foi muito difícil estabelecer essa rotina, principalmente a parte de dormir cedo. Isso foi o que eu tive mais dificuldade, porque durante toda a minha vida eu fui aquele cara que dormia de madrugada E acordava o mais tarde possível, que era cedo. Então, a minha qualidade de sono era péssima. E garanto que o que virou a chave para você foi pensar em objetivos. Exatamente. Quando a gente fala em objetivo, é aquela que o Pedro trouxe mais cedo, que é você ir no passo a passo,
as terapias de terceira onda, né, da TCC, vão estar trazendo isso como aspirações. Uhum. E que é justamente... Eu tenho feito isso com alguns pacientes meus e isso tem casado de uma forma assustadora. E Sim. tem dado certo. Que é o quê? Eu tenho um objetivo, agora vamos fazer os passos pra gente chegar lá? É. E começando sempre. Gente, se a gente tá querendo fazer um processo de mudança, se a gente tá querendo mudar, se a gente tá querendo chegar a algo, a gente não começa pelo mais difícil. É. Porque se a gente começa pelo mais difícil, qual vai ser a motivação pra fazer? Eu não vou ter vontade de fazer porque se pra mim é custoso arrumar a cama e fazer café, eu não vou fazer. Então eu tenho que começar com o quê? Realmente, de novo, me comprometer a fazer uma coisa. E essa coisa a gente tem que fazer até que ela se torne um hábito. Sim. Que o quê? Que são repetir várias vezes. Que é o quê? Se pra mim é menos custoso dentro desse processo botar o travesseiro na minha cama, Sim. a gente começa pelo travesseiro na cama. E aí depois, qual é a segunda coisa menos custosa? Ah, depois é botar o lençol no local dele. E até que a gente vai chegando, vai dando passinhos de tartaruga, eu uso muito essa metáfora, Uhum. e até chegar no objetivo. E pra minha rotina dar certo, uma coisa que eu faço, além de realmente aceitar que é pra ir aos poucos, eu tento usar muito o que eu vou passando pros meus pacientes tentarem fazer. Por exemplo, eu aproveito a parte de que o estímulo visual pro TDAH ele costuma funcionar bem. Então, o que eu fiz? Na minha cozinha, normalmente eu acordo, desço do quarto e vou pra cozinha fazer o café. De frente, eu tenho uma porta grande de vidro. Eu comprei 2 canetas de giz líquido, uma verde-limão e uma laranja fluorescente. Vale lembrar que na marmita dele pro almoço, ele tem um recadinho de seja produtivo e um coraçãozinho. Aí eu peguei essas canetas e escrevi de forma bem chamativa no vidro a lista das coisas que eu tinha pra fazer. Aí no final do lado direito, tem lá a pontuação que ela vale. Eu fiz a minha gamificação e eu quis fazer de forma visual. Então eu botei grande numa porta de vidro de frente pra mim enquanto eu tô fazendo café. De novo, gente, a gente não tá falando pra você comprar, a gente tá fazendo isso porque deu certo pra ele. Pedro teve as Sim. estratégias de autoconhecimento pra ver como funcionou. Eu vou estar botando aqui depois como eu me organizo. Sim. Para eu me organizar, realmente eu preciso de papel. Então, o que eu faço? Eu desenvolvi essa técnica para os meus pacientes e vi que estava fazendo e comecei a fazer. Testa aí. Eu organizo a semana, né? Imagina que aqui é uma folha 4. Passo aqui uma linha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí aqui eu começo desde o horário que eu acordo até o horário que eu vou dormir. E aí qual é a dica? Aqui eu vou colocando os horários e os buracos que vão existindo dentro da minha rotina naquele dia. E aí, como eu estou compromissado comigo a querer a executar apenas uma ação para melhorar o meu dia, aquilo que eu coloquei como objetivo, que eu elenquei, eu vou estar vendo, poxa, meu maior buraco é das 7 às 11 na segunda-feira. Então aí eu vou estar destinando toda a minha energia para estar resolvendo aquilo. Exato. E à medida que eu vou construindo esse hábito, eu vou aumentando progressivamente. E aí, de novo, isso foi a forma como casou comigo. Eu vou estar botando aqui a foto depois, até para vocês verem, quem quiser também poder seguir. Mas assim, eu ando com minha agenda tá aqui na minha bolsa. Eu tenho que andar com o meu planner, na realidade, para cima e para baixo. Uhum. E eu tenho um grupo também no WhatsApp só comigo, que eu, além das pendências que eu boto para mim, eu divido assim, pendências específicas para essa semana e pendências que não são tão urgentes. E aí sim, essas vão pro celular. E as da semana eu puxo pro planner, porque do planner eu puxo para esse papel. E foi a forma como eu, Pedro, consegui me organizar. Sim. E hoje em dia eu consigo gerir bem melhor o TDAH. Consigo ser produtivo, consigo estar fazendo minhas coisas. Meu sono realmente tem melhorado, apesar de Matheus ter me oferecido um copo de café hoje de manhã, depois de ter tomado o energético. E... Ele te ofereceu ou você pediu? Tamo junto, Matheus. E você tá muito falado aqui, viu, meu amigo? A galera vai lhe seguir depois no Instagram. E o trabalho do cara é bom. O pobre do Matheus nem sabia que você tinha tomado o Monster. Pois é. E aí, Pedro, a gente falou sobre rotina, a gente fala sobre tudo isso. Peraí, tinha uma terceira pergunta. Não, mas você lembrou da terceira pergunta. Qual o mecanismo que você utiliza na sua rotina? Ah, pronto. Aí, uma coisa que dá pra eu falar também, né, pra galera, se alguém se identificar, claro. As dificuldades que eu acabei passando por ser TDAH
que me levaram aí tentando construir essa rotina para ficar mais funcional, que me levou a começar a tomar medicação. Logo no início, quase todo psicólogo recém-formado, né, sai atendendo plano de saúde, eu fiz a mesma coisa. E eu não aguentei um mês e tive que parar. Porque eu não estava conseguindo lembrar quem era a pessoa. Às vezes eu achava que eu estava conhecendo naquele dia. E o cara estava indo pela 4ª vez. Aí quando isso aconteceu, foi o dia que eu falei, não tem a mínima condição de eu ajudar uma pessoa se eu não lembro nem quem ela é e nem qual é a demanda. Pra mim isso aqui não dá certo. E aí, logo em seguida que eu descobri que eu era TDAH. Quando eu passei a tomar a medicação, isso nunca mais aconteceu. Ah, você vai me perguntar, você tomando a medicação, a sua memória ela fica perfeita? Não acontece nunca? Acontece. Acontece algumas vezes de eu acabar divagando, de eu acabar me perdendo nos meus pensamentos. Mas isso de eu acontece com esquecer todo alguma mundo. coisa. Exato. A diferença é, a gente, naquilo que eu tinha falado no início, a gente acha que todo mundo funciona igual. Então, pelo fato de todo mundo esquecer as coisas de vez em quando, a gente se coloca como TDAH só como esquecido. E não, você tem um nível de esquecimento que te atrapalha muito. E Pedro, quero pegar essa sua fala, porque também é importante a gente estar falando isso. Como é essa questão do relacionamento? Eu sei que esse não é o foco do nosso podcast, mas desse nosso episódio, porém, o objetivo de hoje é estar desmistificando e estar trazendo esperança para você que tem TDAH, tá buscando a melhor vida. Sim. Então, realmente, às vezes a gente também sabe que pode estar entrando nessa dificuldade no relacionamento. Sim. Como é isso? Você, em algum momento, sua esposa já se queixou de tipo, caramba, você tá esquecendo demais, você não me ama. Cara, teve diversas vezes. Eu vou citar um exemplo que ele realmente aconteceu mais de uma vez. Uhum. Que a gente tava no andar de cima, e aí ela tem me pedido pra pegar a garrafa d'água, botar ração pros cachorros e... Qual era a terceira coisa? Você vê o quanto funcionava bem, né? Era, sei lá, vou chutar, pegar chocolate. Beleza. Aí eu desci e voltava com a garrafa d'água. Ela, cadê o chocolate? Eu, eita, esqueci. Aí eu descia, subia com o chocolate. Aí ela, obrigado. Lembrou de colocar a ração pros cachorros? Eu, eita. Aí descia de novo pra poder botar a ração pros cachorros. Isso aconteceu muitas vezes. Principalmente antes de eu saber que tinha TDAH e começar realmente a me tratar. Esse ponto do esquecimento, pra ela, sempre foi uma coisa que gerou muito desconforto. Porque ela me pedia, e aí tem outra ambiguidade do TDAH, que é uma coisa que a gente precisa, mas não gosta, que é de alguém cobrando a gente. Pra gente ficar funcional, muitas vezes a gente precisa que alguém lembre a gente das coisas. Mas a gente fica extremamente irritado se a pessoa tá lembrando a gente num segundo que a gente ainda lembra daquilo. Então acabava que causava um desconforto pra mim, porque ela começava a ficar lembrando o tempo todo, e aí eu ficava irritado, e pra ela porque eu esquecia. Às vezes ela me lembrava 10, 15 vezes a mesma coisa. E mesmo assim eu esquecia, porque ela me lembrava em sequência e eu ia fazer 10 minutos depois. Aí outro ponto que acaba acontecendo muito no TDAH, e para um relacionamento acaba podendo atrapalhar muito. Muitas vezes, quando a gente já é esquecido, a pessoa ela sente necessidade de botar a coisa muito explicada, muito minuciosa. E aí ela vai e me manda uma lista para quando você sair da clínica, passa no mercado, isso é uma mensagem escrita por extenso, e compra sabão em pó, coco, e tem lá uma lista de coisas que tá individual. Tô lendo item por item. E aí, do nada, começa alguns itens a terem muita especificação. O sabão em pó tem que ser o azul da marca tal. Sendo que normalmente sou eu que compro. Eu sei qual é o sabão que eu compro. Eu comecei a ler aquelas coisas, beleza. O meu cérebro ele passa a não ler mais direito tudo que tá ali naquela lista. Eu pego os itens que estavam um por um, que eu já sabia. E aí eu chego em casa
Feliz e contente que eu levei tudo. Cadê o pão? Eu falei, você não pediu pão. Pedi, está na mensagem. Eu falei, não está na mensagem, você não pediu pão. Aí você abre, é uma mensagem que era deste tamanho, que em cima tinha 6 itens, 1 quilo de especificação e 6 pães. Aí não, realmente, eu não li lá embaixo, aí lascou. Então é importante isso, né? Porque sim, o TDAH ele precisa ser cuidado, ele tem como ter uma vida conjugal. Sim. E isso às vezes a gente acaba vendo que, o TDAH vai morrer sozinho. Não, gente. Não, mas e com conhecimento fica muito mais fácil. Por quê? A partir do momento que eu entendo que eu tenho TDAH, eu vou e explico pra ela. Olha, E não é pra justificar os erros por ter o transtorno. exato. É lembrar a pessoa daquela dificuldade. Pra mim, se você quiser que eu traga tudo isso que tá na sua lista, não escreva assim. Eu Bota sei que só o você quer tópico. explicar tudo, mas então vamos garantir que tudo venha. Manda primeiro uma mensagem com tudo que você quer especificar. Que o quanto eu aguentar ler, eu vou ler. E embaixo, você me manda só a lista, tópico por tópico. Eu quero que você escreva sabão em pó, enter. Não sei o quê, enter. Água, enter. Eu quero item por item. Gente, isso é relação. Exato. Isso é vínculo. E Pedro, a gente tá entrando no nosso último bloco, né? Nos momentos finais. Queria agradecer por ter topado. Realmente o Fala Pedro tem esse propósito de querer fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que sim, a gente conseguiu minimamente tá trazendo um pouquinho de esperança. Máximo, quando você quiser, pode me convidar que eu venho. E como é que a gente pode te achar nas redes sociais? Bom, a única rede social que eu tenho é o Instagram. É @psicólogo.pedrobage. Aí qualquer coisa pede pra botar aí embaixo. Vamos botar. E agora, olhando para aquela câmera ali, uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo. A única coisa que eu queria que você pensasse é: antes de você desistir, talvez vá valer mais a pena você se esforçar e passar pelo desconforto de mudar. Então, tenta. Então é isso, gente. Forte abraço e até o próximo episódio.